e nos esquecemos de olhar para cima. Nos esquecemos, igreja, de olhar para quem realmente nos fortalece, para quem realmente tem poder de nos transformar no que nós necessitamos. Nós precisamos, igreja, aprender a olhar para Ele sobre todas as coisas. Nós precisamos, igreja, dizer que nós o amamos sobre tudo e caminhar em concordância com Ele sobre tudo. Quando nós buscamos respostas, igreja, aonde não é nele, nós não vamos conseguir encontrar a solução. E enquanto o Senhor falava ao meu coração, Ele dizia: como o mundo tem distorcido os valores. Como o mundo tem distorcido os valores que o Senhor nos ensina. Mas quando nós compreendemos, igreja, e caminhamos com Ele, colocando Ele acima de tudo, caminhando em concordância com o que Ele nos ordena, tudo muda. Quando nós decidimos acordar, começar o dia falando com Ele, ouvindo a voz dEle antes de ouvir as vozes do mundo, algo começa a mudar dentro de nós. O Espírito Santo do Senhor começa a alinhar os nossos passos, mostrando e direcionando o que realmente vale e o que precisa ser deixado. Ele começa a nos conduzir para andarmos verdadeiramente em concordância com Deus. Colocar Ele em primeiro lugar, igreja, não pode ser só uma frase bonita. Colocar o Senhor em primeiro lugar tem que ser uma decisão diária, tem que ser um ato de fé, tem que ser um ato, igreja, de rendição. É dia após dia, nos entregarmos, nos rendermos a Ele, ouvindo a voz dEle, buscando entender o propósito dEle sobre a nossa vida e dizendo realmente: eis-me aqui, Pai. Me ensina, Senhor, a te colocar verdadeiramente sobre todas as coisas. Me ensina, Senhor, a caminhar em concordância, Senhor, com a Tua palavra sobre todas as coisas, igreja. Quantas vezes nós tentamos fazer do nosso jeito e frustramos? Quantas vezes, igreja? Mas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar e andamos em concordância com o Senhor, até o impossível se torna possível. Precisamos nos atentar para a nossa vida, igreja. O Senhor, Ele tem nos chamado para poder viver verdadeiramente, para poder nos entregar verdadeiramente, para poder nos lançarmos aos pés dEle verdadeiramente. A palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 5 e 6, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós não precisamos entender tudo o tempo todo, igreja.
Mas nós precisamos confiar e manifestar a nossa fé. Quando Ele está no comando e alinhamos e andamos em concordância com Ele, o impossível é só questão de tempo. E tempo esse, igreja, que como a palavra dele nos diz, é perfeito. O tempo dele sobre a nossa vida é perfeito. Nós precisamos viver não só de palavras, mas de atitudes e concordância. Eu entendi, igreja, que quando eu declaro que eu amo Ele sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Eu sou filha dele. Eu sou esposa. Eu sou mãe. E sobre todas as coisas, igreja, eu quero demonstrar esse amor dele. Sobre todas as coisas. Porque se o Senhor confiou a mim e a você, é para cuidarmos. É para multiplicarmos. E eu entendo, igreja, que quando eu cuido da minha casa, quando eu cuido do meu esposo, quando eu cuido dos meus filhos, eu também estou honrando o Senhor sobre todas as coisas. Eu também estou dizendo a Ele que eu amo Ele sobre todas as coisas. Como o mundo tem tentado estragar o que o Senhor deseja sobre a nossa vida. Como o mundo tem tentado rasgar os princípios dele sobre as nossas vidas. Enquanto o Senhor me trazia essa palavra, igreja, Ele dizia ao meu coração: nós estamos aqui dentro da igreja reunidos, falando do amor dEle, sentindo o amor dEle. E é sobre esse amor que nós precisamos, igreja, caminhar sobre todas as coisas. Como o mundo tem tentado. A gente olha e por vezes vê. Hoje em dia é tão fácil trocar tudo. Mas não é sobre isso que o Senhor nos ensina. O Senhor, Ele nos fala, cuida. O Senhor, Ele nos fala, valoriza. O Senhor, Ele nos diz, ame. Nesse momento eu estou aqui para a honra e glória dEle, falando da palavra dEle, compartilhando um pouco do que Ele tem ministrado no meu coração. E da mesma forma, igreja, eu busco a cada dia viver isso também, não só aqui, mas dentro da minha casa, por onde eu passo. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Quando nós confiamos, igreja.
Quando nós entregamos, quando nós andamos em concordância, o Senhor, Ele age e ninguém pode impedir. Quando nós confiamos e andamos em concordância, o Senhor, Ele abre portas, igreja, que ninguém pode fechar. Quando nós confiamos e andamos em concordância, igreja, o Senhor, Ele restaura o que foi destruído e transforma o que parecia impossível. Ele trabalha de dentro para fora. O Senhor, Ele trabalha de dentro para fora. E por vezes nós queremos a bênção antes da transformação. O Senhor está em primeiro lugar. Tem que ser uma escolha diária nossa. Andar em concordância com Ele, igreja, tem que ser uma escolha diária nossa. Nós não podemos, igreja, deixar o que o mundo tem tentado ocupar, o que o mundo tem tentado nos dizer, nos colocar, aonde só a vontade humana. Ah, é isso que você quer? Vai e faz. Ai, pastora, mas e o livre-arbítrio? Sim, nós temos o livre-arbítrio, igreja. Mas nós não podemos esquecer que antes de tomarmos decisões, nós temos que lembrar que nós declaramos que amamos Ele sobre todas as coisas, que nós andamos em concordância com Ele, e diante da decisão que você vai tomar, você está declarando que ama Ele ou está envergonhando o que você declara todos os dias? E não podemos esquecer também, igreja, que diante das nossas escolhas, nós podemos escolher o que queremos. Mas diante das consequências, não. Diante do que plantamos, nós podemos escolher o que queremos plantar. Mas sobre a colheita, não. Como é que nós temos andado com o Senhor? Como é que nós temos, igreja, dia após dia, vivendo essa concordância com o Senhor? A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 29, nos diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Essa é a promessa. Não é, igreja, a ausência de luta, mas é a paz em meio dela. Porque Ele sabe o tempo certo. Porque Ele tem, igreja, poder para nos entregar a vitória no tempo certo. Precisamos, igreja, de fato amar Ele sobre tudo. Precisamos, igreja, de fato andar em concordância com Ele sobre tudo. Valorizando e honrando o que Ele tem confiado em nossas mãos em todas as áreas. Todas as áreas. Tem momentos que passamos por dor. Tem momentos que passamos por dúvidas. Tem momentos que olhamos e diante de uma situação que aos nossos olhos não tem saída. E o Senhor nos diz: fica firme, eu ainda estou aqui.
Ele não te abandona, igreja. Ele não te esquece. E no tempo certo, tudo fará sentido. Tudo. A fé, ela não pode ser emoção. A fé, ela precisa ser decisão. Nós precisamos decidir dia após dia, manifestar a nossa fé no Senhor. Nós precisamos, igreja, dia após dia, declararmos a nossa fé sobre esse Deus a qual nós falamos que nós amamos sobre todas as coisas. É acreditar, igreja, mesmo quando o coração duvida. É orar, mesmo quando as palavras não saem. É colocar Ele em primeiro lugar, mesmo quando o mundo todo grita que é perda de tempo. Só Ele, igreja, tem poder para tirar o medo e colocar a coragem. Só Ele, igreja, tem poder para tirar o desespero e colocar a esperança. Há uma transformação silenciosa acontecendo cada vez que nós decidimos não desistir. Uma transformação acontecendo cada vez que nós decidimos não desistir. Precisamos, igreja, a cada dia buscar essa mudança com Ele. Amamos Ele sobre todas as coisas. Andamos com Ele, que possamos andar em concordância sobre tudo. Estamos aqui glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Vamos louvar a Ele. Estamos ouvindo a palavra dEle. E quando você sai daqui, igreja, como é o seu comportamento até chegar na sua casa, quando você chega na sua casa, quando você está lá no seu serviço? E por muitas vezes nós estamos perdendo a nossa essência do Senhor. Por muitas vezes nós estamos perdendo o que Ele tem sobre as nossas vidas por tão pouca coisa, igreja. Por tão pouca coisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e tinha outra pessoa que se diz cristã. E eu aconselhando a pessoa sobre algo que ela precisava fazer na vida dela. Eu disse, faça isso, entre em contato, diga isso, sobre o que estava acontecendo. Eu não estou julgando, igreja. Mas nós precisamos nos atentar. Porque nós estamos dando lugar nos mínimos detalhes. E aí nós ali naquele diálogo, eu disse, faça isso, vai lá, é dessa forma. E aí a outra pessoa veio e disse, não, diga isso, isso e isso. Não tinha para que mentir. Não era necessário usar de mentira. E eu fiquei pensando, como que pode? Como que eu andando com o Senhor, ouvindo o que Ele me instrui, o que Ele fala, anda conforme a minha vontade, evita cometer isso e aquilo. Igreja, não existe diferença entre pecadinho e pecadão, tudo é pecado, igreja. Tudo é pecado. E até quando nós vamos caminhar com o Senhor?
Nós não estamos andando em concordância com o que o Senhor declara sobre nós. Esses dias o meu esposo tinha colocado umas ministrações e ele saiu e foi passando e caiu na ministração do pastor Luiz Hermino e ele falando e teve uma parte que chamou a atenção. Porque veio de encontro a isso que o Senhor estava falando no meu coração. E ele disse, como era bom o tempo onde a igreja era diferente do mundo. Igreja, nós precisamos andar na contramão do mundo. Igreja, nós precisamos caminhar em concordância com o Senhor, com que a palavra dele está nos instruindo, negando o nosso eu a cada dia, igreja, sobre todas as coisas. Não é só no que me convém. Nós precisamos, igreja, caminhar com Ele, ouvindo e praticando. Não é só falando, praticando. Antes da colheita vem o processo. Quantas vezes nós tentamos resolver tudo sozinhos, acreditando que bastava se esforçar um pouco mais, acreditando que bastava trabalhar um pouco mais, controlar tudo. E o Senhor nos diz, não é sobre o quanto você pode fazer, é sobre o quanto você está disposto a confiar. Amar a Ele, igreja, é honrar e servir Ele sobre tudo. Amar a Ele, igreja, é andar em concordância com Ele. Amar a Ele, igreja, é não inverter os valores. Não inverter os valores. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Como é a igreja que nós estamos caminhando com Ele, colocando Ele sobre tudo, declarando nosso amor a Ele, vivendo essa concordância com Ele. O mundo nos ensina que quando nós nos rendemos é sinal de fraqueza. Mas diante do Senhor é o maior ato de força. É dizer, eu não sei o que fazer, mas eu confio que tu sabes. Sempre que você não cede para fazer da forma como Deus ensina a igreja, nós estamos quebrando acordos. Nós não estamos vivendo em concordância. No acordo com o Senhor,
Ele deseja que sejamos humildes, no acordo com o Senhor. Ele deseja, igreja, que sejamos pacientes, no acordo com o Senhor. Ele deseja, igreja, que sejamos pacificadores, misericordiosos, amorosos, sobretudo. Tudo. O Senhor, Ele sabe o tempo certo. O Senhor, Ele tem grandes coisas sobre a vida de cada um de nós. Mas Ele não vai nos entregar antes de estarmos preparados. Ele não vai, igreja, nos entregar antes de aprendermos a valorizar, a cuidar, a confiar, a manifestar a nossa fé. Um dia eu estava vendo um vídeo e a pessoa estava falando e ela disse: quando eu vou fazer as coisas, eu penso em 3 coisas. Eu penso, eu quero. Eu posso. Mas eu devo. Caminhando com o Senhor, igreja, muitas coisas nós queremos. Muitas coisas nós podemos. Mas muitas coisas, igreja, não devemos. O meu filho, esses dias atrás, estava conversando comigo e ele falando, já projetando e sonhando, né? Os sonhos dele. E ele disse: mãe, eu posso ter um carro? Eu falei: pode. Quando você fizer 18 anos e tirar a carteira, tá tudo certo. E aí, igreja, eu fiquei pensando. Falei para ele: você vai trabalhar, vai juntar seu dinheirinho, vai tirar sua carteira, vai ter o seu carro. Tem todo um processo. E aí a gente pensa, se você tiver condição de dar o carro para seu filho hoje, você gostaria? Gostaria. Mas poderia? Não poderia. Está errado sobre eu presentear ele, agradar ele, honrar ele? Não. Mas o tempo está errado. O tempo está errado, né, José? E talvez ele nem iria valorizar. É igual criança. Quando você vai comprar um brinquedo para criança, normalmente tem lá as idades para especificar de cada fase. Porque não adianta você pegar um brinquedo que é para criança de 6 anos e entregar na mão da de 2. Ela não vai entender como funciona, dependendo do brinquedo. Ela não vai valorizar o que ela recebeu naquele momento ali. E assim é sobre a nossa vida, igreja. Ande em concordância com o Senhor. Ame Ele sobre todas as coisas e cuide do que Ele te entregou. Honra Ele, igreja, sobre tudo. Valoriza, igreja, o que você tem. Quantas vezes nós só sabemos reclamar? E o Senhor deve nos olhar e dizer: como que eu vou entregar mais
se ela nem consegue reconhecer o que eu já fiz? Como eu vou entregar mais, se ele nem consegue valorizar o que eu já entreguei? Como o mundo tem distorcido os valores, igreja. Cada um de nós aqui somos únicos. Cada um de nós aqui temos uma beleza. Você é lindo, você é linda. Mas hoje em dia, diante de muitos padrões do mundo, muitos têm se perdido nesses padrões. Têm deixado de olhar para dentro, da onde vem a verdadeira beleza, da onde vem o verdadeiro valor. E quantas pessoas têm adoecido diante desses padrões? Quantas pessoas têm deixado de viver diante desses padrões? Precisamos andar em concordância com Ele. Valorize, igreja, o que Ele te confiou. Cuida do que Ele já te entregou. Ah, mas eu tenho mais para viver com Ele. Glória a Deus. Ah, mas ainda tem grandes coisas para o Senhor me entregar. Glória a Deus. E eu creio nisso. Mas até chegar o tempo certo dele te entregar, cuida do que Ele já te entregou. Valoriza o que Ele já te confiou. Ame Ele sobre todas as coisas. Honre, igreja. Nós estamos aqui servindo, honrando. Não deixe de fazer isso dentro da sua casa. Não deixe de fazer isso por onde você passar. Hoje nós chegamos aqui. Vou contar. Pode contar? Pastor? Vou contar. Chegamos aqui e o pastor Rodrigo e a diaconisa Andresa chegou. E aí eles estavam ali. E de repente a diaconisa estava ali com o pezinho. E o pastor foi lá amarrar o sapato dela. E eu falei, glória a Deus. Falei, parabéns. Faça isso mais vezes. Faça isso mais vezes. E eu estou dando um exemplo, pastor. Estou dando um exemplo, diaconisa, porque caiu bem no que o Senhor tem falado. Precisamos, igreja, manifestar esse amor, esse cuidado, esse servir sobre os que o Senhor já nos entregou, nos confiou, sobre o que estão aqui ao nosso cuidado e sobre todas as coisas. Hoje em dia, o mundo quer dizer que é cada um por si. Hoje em dia, ser cavalheiro é brega. Na onde, igreja? Na onde? As mulheres que estão aqui, quando os maridos, os namorados, os pretendentes, é cavaleiro, dá atenção, dá o cuidado, valoriza, cuida, serve. Como é que vocês se sentem? Como é? Nesses atos, eles também estão demonstrando o amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa onda de que mulher independente, mulher não precisa disso, mulher não precisa daquilo. Igreja, não é bem assim. Lógico, temos a nossa independência, temos as nossas vontades. Mas o Senhor também nos diz, ame, honre, cuide, sirva o seu esposo.
A minha família, na parte das mulheres, não tem muito essa questão de servir o marido. Não que eu me lembre. Mas desde quando eu me casei, o Senhor, Ele foi me ensinando a servir, a honrar, a cuidar. Da mesma forma que quando Deus dá a oportunidade de convidarmos outras pessoas para vir jantar na nossa casa, eu tenho o prazer de montar a mesa. É o mesmo prazer que eu tenho para montar para Ele. É o mesmo prazer, igreja, que eu tenho de montar para servir a Ele e os meus filhos. Não espere só o dia que a visita vier. Sirva o Senhor, igreja, sobre todas as coisas. Todas as coisas. Enquanto você está cuidando, enquanto você está amando, enquanto você está valorizando, você está declarando o seu amor por Deus. Você está dizendo o quanto é grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida, ainda que em momentos, diante de algumas circunstâncias, você não entende, ainda em que momentos que por vezes você se encontra ali em meio ao dor, em meio ao caos, em meio às perdas, você permanece fiel, honrando Ele, amando Ele acima de todas as coisas e vivendo, igreja, em concordância com Ele. Concordância com Ele. Não deixe acabar os princípios do Senhor. Não deixe a igreja, o mundo vir dizer que é brega você amar, que é brega você cuidar, que é brega você declarar, você reafirmar. O Senhor, Ele reafirma todos os dias o quanto Ele nos ama. O Senhor, Ele reafirma todos os dias os nossos valores. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro e reafirma todos os dias a nossa beleza diante dos olhos dEle. Coloque Ele sobre todas as coisas, porque é o que Ele nos ordena. Ame Ele sobre todas as coisas. E ande, igreja, em concordância com a palavra dEle. Ai, pastora, mas é porque a senhora não conhece como é que é lá em casa. Só começa então. Faça diferente. Demonstre o amor dEle. Exale a essência dEle, igreja. Conforme nós vamos fazendo, conforme nós vamos caminhando em concordância com Ele, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando, Ele vai nos direcionando e o propósito dEle vai se cumprindo sobre a nossa vida. Nós não podemos pular etapas. Nós não podemos, igreja, dizer que o amamos sobre tudo e andar sem concordância, sem valorizar o que Ele já nos confiou. Cuida. Ame. Sirva. Demonstre o amor dEle sobre a sua vida. Demonstre a sua fidelidade ao amor a Ele através da sua vida. Não tenha vergonha. Quem quiser olhar e achar que está brega, está dentro dos princípios, está dentro dos mandamentos, deixa achar. O Senhor, Ele nos vê antes de qualquer pessoa. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. E é a Ele, igreja, que precisamos agradar antes de qualquer coisa e qualquer um.
Como é que você passou o dia hoje? Demonstrando o seu amor a Ele sobre todas as coisas? Como é? Vivendo em concordância com Ele? Agradecendo Ele sobre o que Ele já te entregou, sobre o que Ele tem feito sobre a sua vida, sobre esse tempo agora qual você tem vivido com Ele. Não tenha vergonha de falar, igreja. Não tenha vergonha de demonstrar. Não tenha vergonha de servir. Viva com concordância com o Senhor. Demonstre que você honra Ele, ama Ele sobre todas as coisas, fazendo com excelência todas as coisas. Ai, mas então a pastora é perfeita. Não, igreja, longe de mim. Mas diante de algumas situações, amando a Deus sobre tudo e vivendo em concordância com Ele, eu abri mão do que eu queria para viver o que Ele tem sobre a minha vida. Eu abri mão do que eu queria para permanecer em concordância com o que a palavra dele me instrui. Me conduz. Viva isso sobre a sua vida. Viva isso, igreja. Sobre os casados, os namorados, os pretendentes. Eu não sei se hoje você teve a oportunidade de olhar e dizer o quão bonita é a sua pretendente. O quão linda é a esposa que o Senhor te deu. As esposas, eu não sei se você teve a oportunidade de olhar para o seu marido, para o seu namorado, para o seu pretendente e dizer a ele o quão lindo ele é. De demonstrar o cuidado, o amor e o servir sobre a vida dele. Faça isso, igreja. Faça isso dia após dia. Ai, pastora, mas eu não sou assim, eu não nasci assim. Igreja, está na hora de nós começar a mudar então. O Senhor fala, vinde como está, mas não permanece. Não permanece. Diga, olha para ela, olha para ele e diga, eu te amo. Quantos casais têm perdido o contato dentro do próprio lar, igreja? Quantos casais têm caminhado juntos, mas não têm vivido em concordância? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ame o Senhor sobre todas as coisas. E ande em concordância com Ele sobre todas as coisas. Amém, igreja? É isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite. E eu desejo que Ele possa a cada dia vir de encontro ao meu coração, ao seu coração, te ensinando, nos ensinando a amá-lo cada vez mais. Que Ele possa a cada dia aumentar a nossa fé. Em nome de Jesus, igreja. É o que eu desejo nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?